Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas e nas sextas às 21 horas. A nossa bancada hoje aqui está composta da minha direita, extrema direita, a doutora Márcia Plácido, a direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, a minha esquerda, o doutor Demerval Mucílio Trajano, e a minha extrema esquerda, gosta nesse lugarzinho, né? Nossa. É o doutor Luiz Fernando e a doutora Márcia, né? Alguém sabe o quanto. O doutor Luiz Fernando Plácido. Então hoje a nossa bancada aqui está com a sua composição plena, né? Estamos em sessão de composição integral, né? O primeiro assunto que nós íamos abordar aqui no nosso programa é essa questão que surgiu essa semana, que foi a demissão do secretário da Cultura, né? O que ele andou fazendo mesmo, hein? Ele deu um discurso homofóbico, né? Os moldes nazistas. Não homofóbico, né? Apologia ao nazismo. Da publicidade do Hitler. Foi uma... Aquele secretário do Hitler, Goebbels, né? Goebbels. E perpetuação, ao longo dos próximos anos, irá redefinir a qualidade da produção cultural em nosso país. E é por tudo isso que afirmo a vocês, meus amigos, 2020 será o ano de uma virada histórica. 2020 será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil. Foi uma posição lamentável, né? Eu acho que não há quem possa ter endossado um comportamento desse, né? Os próprios alemães, eles repudiam o nazismo, né? E é punido. As pessoas que fazem apologia ao nazismo na Alemanha são presos, são processados, são presos. Unidos. Inclusive aqueles campos de concentração lá, inclusive parece que a Alemanha procura preservar, no sentido de que, para que os próprios alemães, eles nunca esqueçam o quanto foi horrível para a humanidade toda, né? Então eles dizem que aqueles monumentos vão ser conservados talvez eternamente, para que aquele episódio não se repita, o mundo jamais não se esqueça, né? E realmente Mas então esse nosso secretário aí pisou na bola. Não é mais, né? Ex-secretário agora. Pisou na bola e foi corretamente demitido. Por isso que eu digo que o Bolsonaro é um bom governo. Pisou na bola, rua. Discordo. Totalmente. Ele, quando nomeou esse ministro, ele disse que agora tínhamos, de fato, um secretário de cultura diferente dos outros de governos anteriores. De décadas. Décadas. Então, quem é que nomeou ele? Não, o problema todo é o seguinte. A esquerda aqui tem aquele ditado. Preso por ter cão, preso por não ter cão. Vou fazer uma analogia. Demitiu ele... Demitiu porque houve uma pressão, inclusive internacional. Fazer uma analogia. O treinador de futebol coloca o pior jogador em campo para depois ter que trocar por um melhor. Não é assim que funciona. Entra o melhor. Pior é se ele não tivesse demitido. Aí mas ele não teve a esquerda ia estar comemorando se ele não fosse demitido. Ele teve pressão do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. E a esquerda é contra o fascismo, completamente contra o fascismo. Quem demitiu foi o presidente da Câmara. Eu sempre sou contra qualquer apologia ao nazismo, ao fascismo, atitude de racismo.
Mas eu acho que deram muita ibope. Eu acho que o Bolsonaro poderia ter chamado ele, ó, vamos se retratar, vamos respeitar. Agora, eu acho que o Bolsonaro, assim, para apagar o incêndio com a pressão do ministro do STF, da Câmara, então acho que ele fez uma boa atitude de... Mas você não acha que seria a retratação para ele permanecer no cargo? Não, depende do trabalho que ele estava fazendo na frente do Ministério, porque... Mas ele tinha reclamação de todas as minorias. É o quarto secretário da Cultura tinha reclamação de todas as minorias indígenas, estão com a sua cultura quase morrendo. E não vai acertar agora com a... Ele está acertando, trocando o que não presta. É a quarta vez que ele está trocando de secretário da Cultura neste ano. E ele errou de novo. Né? Não serve, vamos trocar, né? Tanto ele não valoriza a cultura que ele rebaixou de ministério para uma secretaria. Para começar. Sempre foi Ministério da Cultura, agora é Secretaria da Cultura. Pô, depois nós já tivemos Gilberto Gil como ministro da Cultura, né, que representava efetivamente, não é, a cultura brasileira. Né, a música, principalmente, né, que a música foi, né, muito perseguida, né, os músicos foram muito perseguidos na época da ditadura militar. Mas assim, ó, eu posso dar a minha opinião, gente? Sim, também. Assim, a gente diz que quem demitiu foi o Maia, que foi o Toffoli, não é? Eu acho que quem demitiu efetivamente fomos nós. Sim, sim. Eu acho que foi, né, a pressão popular que fez com que essa e a Globo também, né, gente? O Alcolumbre é judeu, né? Ele é judeu. Primeiro o presidente aí do Senado eu fico pensando assim, ó, gente, assim, fazer então uma apologia ao futebol, como o Dr. Fernando fez, como o presidente Lula gosta muito de fazer. Quem é que troca bem quem escalou mal? Né? Efetivamente, foi exatamente o que essa criatura fez. Bom, mas pior se ele perder o jogo. Se ele não trocar e perder o jogo, mas, doutor Luiz, assim, ó, o que essa criatura fez? Ele fez assim, exatamente como Goebbels fez, né, na época do nazismo. Ele colocou a foto presidencial no alto, a bandeira do Brasil à esquerda, né, um crucifixo à direita, a cruz de Lorena, né, que é um símbolo medieval da resistência da fé cristã, que foi usado por missionários. Né? O fundo musical era de Wagner, que na verdade ninguém pode dizer que Wagner foi nazista, né? Mas ele era muito apreciado. A música dele foi apropriada pelos nazistas, né? Mas o Wagner, segundo que eu li, ele era antissemita também. A nora de Wagner era o preferido do Hitler. O Wagner era antissemita, o filho dele, que era homossexual, se casou com uma mulher, né, justamente porque não era possível, né, assumir a sua homossexualidade. Sem ir para o campo de concentração. Exatamente. Casou para não ir para o campo. Então, essa mulher, a nora do Wagner, né, que era extremamente fascista, que também, né, tornou a música do Wagner como um símbolo, né, do nazismo e do antissemitismo. Né? Então, é isso que eu entendo. Eu acho que quem demitiu efetivamente fomos nós. Né? Foi o grito da sociedade. A própria retratação dele foi uma coisa Porque ridícula. O Bolsonaro, poucas horas antes, tinha feito, né, inclusive, uma homenagem a ele, né? Assim, vai lá, né? Vai Alvim, não sei o quê. Né, vamos lá, você é a cultura de verdade no Brasil, coisa que não tínhamos. E eu acredito até que o Bolsonaro sabia de tudo que ia acontecer ali, daquele discurso. Tenho certeza. Tenho certeza que sabia. Eu concordo com a doutora Márcia quando ela disse que fomos nós que... Então, talvez não tenha sido o doutor, mas fomos nós que derrubamos o secretário da Cultura. Assim como também fomos nós que derrubamos a Dilma. Não tem nada de... Mas claro que foram vocês, doutora Luiz, não tenha dúvida que foram vocês. Não, nós, a população. Foram vocês da direita, foi aquela elite. O problema não é derrubar. A elite direitista que fez isso. O problema é quando tu derruba a pessoa errada. A pressão era muito grande. Quem derrubou a Dilma foi a população. A pressão que derrubou a Dilma, doutora Luiz, veio dos Estados Unidos, do MBL. A pressão que também derrubou o secretário da Cultura. Doutora Luiz, veio da direita rançosa, doutora Luiz, da nossa elite, que é a mais preconceituosa que existe, que precisava fazer com que todas as nossas riquezas fossem vendidas. Caiu por não querer encobrir o Cunha. Mas agora ele fez uma excelente troca, doutor Luiz. A Regina Duarte, eu acho que é uma... eu ia falar agora, ia iniciar. Mas antes de eu gostaria de falar a retratação que o próprio Alvim fez na sua página. Então, vamos lá. Ele comparou, ele disse que ele é contra o genocídio, que ele colocou daí quem fez genocídio no mundo, o Hitler, o Fidel Castro e o Mao Tse Tung. O PT também queria fazer uma dessa aí. E a música que ele usou... O PT queria fazer genocídio. E a música que ele genocídio. E a música que ele escolheu seria a última composição do Wagner, quando o Wagner já tinha se tornado um cristão. Foi a desculpa mais farrapada que eu ouvi até hoje, alguém se desculpar de um ato tão
idiota como foi esse ministro. Bom, mas de qualquer maneira, parece que a Gina Duarte já aceitou ser a secretária da Cultura, né? Que lamentável. Será que não foi uma pessoa ligada ao teatro? Isso que sim me deixa mais estarrecida. Mas ela Os artistas foram a classe que mais, a primeira, assim, que sofreu, que teve os Seus direitos tolhidos pela ditadura, censura, os censores entravam dentro dos teatros, proibiam isso, proibiam aquilo. E ela disse que aquilo tudo foi de brincadeira. Ela olhou nos olhos do Bolsonaro e viu que ele era uma pessoa boa. Mas ela é evidente agora. Não é? Eu não preciso olhar nos olhos do Bolsonaro para ver que ele não é do bem. Bom, mas 55 milhões de brasileiros disseram que ele é do bem. Votaram nele. 55 milhões. O senhor sabe por quê, não é, doutora Luísa? Assim, por causa da nossa mídia doente. Agora, doutora Luísa, a Regina Duarte, em 2002, ela tinha muito medo que o presidente Lula fosse eleito. Ela foi pra televisão. Quem não tinha medo do Lula em 2002? A classe média tinha medo do Lula. A classe média tinha medo do Lula. Tanto é que quando ele se aliou à classe média, ele ganhou a eleição. A classe média tinha tanto medo do Lula, doutora Luísa, que hoje a classe média tirou a presidenta Dilma. Hoje a classe média elegeu o Bolsonaro. Exatamente, botou essa pessoa boçal lá no governo, que é uma vergonha mundial. Mas a doutora Luísa Regina Duarte, em 2002, ela tinha medo do presidente Lula, tinha muito medo. Eu acho interessante que ela não tem medo do fascismo. Os nossos medos não podem ser eternos. Ela não tem medo daquilo que ela é aliada. Exatamente. Onde ela é reconhecida, onde ela é aliada. E o fascismo, como a doutora Ângela falou, uma pessoa da cultura que teve os direitos tolhidos. Então, quem sabe, uma para retornar esses direitos. Exatamente. Nada melhor do que uma pessoa ligada à cultura para refazer esses direitos que foram retirados. Doutora Luísa, ela é tão boçal, que ela é tão boçal quanto a mulher nem assumiu, já é boçal. Imagina quando assumir. Espero que ela não assuma. Olha que coisa ridícula. O noivado, gente, por favor, que coisa absurda. É boa ou não é boa essa indicação? Eu acho essa indicação boa. Eu acho que ela está fazendo um serviço ao Brasil, gente. Vamos ser coerentes. Ela está deixando a Globo, que é um emprego sólido. A Globo deixou ela. Não, ele é pecuarista, não é? Tem um contrato, uma política, né? Então ela disse que enquanto estava namorando com o Bolsonaro, que foi aquela conversa que eles tiveram, ela esposa... O Bolsonaro nem gosta de velha. Não, mas no sentido político, de ela assumir o cargo, né? Tô brincando. Então eu acho que ela vai fazer um bom serviço à frente da Secretaria da Cultura, porque ela entende, ela é uma atriz bem conceituada. Ela é capaz de virar censora. Ela goza de um bom prestígio em todo o país, né? É verdade. A namoradinha do Brasil. Exatamente. A nazistinha do Brasil hoje, não é, doutora Luísa? Que vergonha, não deixo nem a mulher começar a trabalhar, não já vai pega. Nós já temos que estar preparados para aqui, ó, eu sempre digo, a esquerda quer ver a bagunça geral. Quanto pior o país, melhor para a esquerda. Não, doutora Luísa, você acha que o país está muito bem na mão da direita? Uma coisa assim, quer ver, gente? Está melhor do que estava na esquerda. O senhor tem certeza? Melhor do que estava na esquerda, assim, com a Dilma lá. O senhor diga o que melhorou, figura decorativa, sendo governada pelos assessores. O que melhorou, doutora Luísa? O que melhorou? Talvez não tenha melhorado. Não tenha ficado tanto pior quando estava com a Dilma. Mas assim, quer ver? Eu tenho uma opinião, doutor Luísio. Quando o Lula foi presidente, a Dilma foi presidente, né, eles decidiam os ministros. É ético? Faz parte. Faz parte. Eu acho que ele está tentando fazer uma boa troca. Esse cara pisou na bola, realmente pisou, porque os nazistas, os alemães, o povo em geral, como a nossa colega ali disse, foi quem tirou ele, realmente ele não tinha mais condições de ficar. Quarta troca, o quarto secretário. Mas tem que trocar a quarta, a quinta, a sexta, tem que trocar sempre. Em 4 anos, quantos secretários da cultura? Não vai nem haver o cargo. A minha preocupação, doutora Ângela, assim, o Bolsonaro ele tem por hábito colocar o bode na sala, né? Então, assim, o bode foi para a sala agora com esse ministro, com o Alvim, né? Ele viu que não rolou, tira o bode da sala. Chama a Regina. Agora chama a Regina nazistinha, agora, né, para ela, então, virar censora. Mas daí, o que a gente pensa, gente? Na verdade, esse pensamento fascista não é do Alvim, é do governo em si. É de toda a parcela, né, dessas pessoas que o Bolsonaro confia e que ele coloca como seus ministros de Estado. Então, assim, é o pensamento, né, desse governo que aí está.
Porém, A senhora eles que está pensam- dizendo isso. No meu entendimento, é assim que a minha palavras- ótica, doutora Luiz, eu percebo sim. isso. Então, assim, ó, agora, essa pessoa, ela foi muito explícita, né? Eu Então, também, assim, na minha ó, ótica, se eu utilizou pensava demais que o governo do deles. PT queria instalar aqui uma Cuba. Aqui tu cubano. Já pensou, doutora, Mas que é misturar, absurdo ter assim, uma anexar o saúde Brasil a Cuba. maravilhosa, uma educação maravilhosa, né? É, Talvez sofrêssemos embargos é. e também vivêssemos naquela situação que vive um Cuba país que hoje. vive na miséria lá, que não tem emprego. Pelos embargos, É. doutora Luísio. Vive na miséria por causa Nós dos sem a embargos. China, sem as empresas de estrangeira aqui, quem seríamos Cuba nós? resolveu É se que isolar a do gente mundo. virou, doutora Não Luísio, tem nada, capaz não é os dos embargos. Estados Unidos de A novo. Cuba resolveu se isolar do mundo. Não tem nada desses Não embargos. resolveu Mas se como isolar do se mundo, doutora, se isolou? sofrem embargos. dos Ninguém Estados pode Unidos. vender para eles. Ninguém. Doutor Luiz, você queria falar alguma coisa da Regina Duarte? Como é que era? Queria falar que ela... Então fala. Ela, fala. como artista, já não era grande coisa. Como ministra, eu espero não. muito menos dela. Alto lá, alto lá, alto lá. Agora que já tá meio velhuço, agora já perdeu um pouco do brilho. Tudo bem, mas Porque, quando era namoradinha do pelo amor Brasil... de Deus, Fernanda Montenegro, com 90 anos, é uma sumidade. E é boicotada pelo É um governo. talento. Agora dizer que a Regina perdeu o brilho porque está velha... só um pouquinho, não. Eu fui mal interpretado. Não, só se expressou mal. Eu fui mal interpretado. Eu disse que quando ela arrancava suspiros quando era nova. Quer dizer, Mas então, os próprios colegas dela da Rede Globo, Mas os o artistas, vão Bolsonaro fazer ainda um suspira movimento por ela, né? Tá contra a aí Regina semana, Duarte. tá noivo. Tá noivo Eles vão fazer um dela. manifesto contra a Regina Duarte, os próprios colegas das atores da Vão Rede fazer Globo. Globais. os globais. Globais. a moça nem assumiu. A moça, então, A moça era velhusca, agora já pra virou mim mulher. tudo é moço. Pra mim tudo é Só moço. que ela foi propagandamente Eu não- moça há 500 anos. Pra mim. Já era Quem viúva porcina seria? há um tempo atrás. Quem seria Viúva para... velha. Então tá. Quem será o senhorzinho mal? Ela não tomou nenhuma decisão ainda Já na aceitou. pasta e já. Ela Então, não- e aí já não presta. E Pior depois Não de de presta. intervalo, ele Não quer presta. saber quem seria na nossa visão, né, um secretário da cultura, né, Exatamente. que pudesse substituir. Não conheço fascista para ir pro lugar dessa gente. Não conheço, assim, eu não tenho nenhum fascista na mira que eu Não, possa mas dizer, daí- não, esse fascista se enquadra nesse governo. E um Então, de por centro. mim, cai esse governo. Não precisa fascista ser da direita horroroso. nem da esquerda, um de centro. Não tem? Não conhece alguém de centro? Então, Que vasta. Lança aí. Ele quer, então assim, o Bolsonaro, ele quer um ator de preferência, alguém, né, que trabalhe com arte, cênicas, por exemplo, já que ele procurou a nazistinha do Brasil. Então podia ser o José de Abreu, quem sabe? E aí, Esse ele né, não quer. abrir, então, quem sabe, não é? Esse ele não quer. Quem sabe José de nem Abreu? começou a trabalhar, já é nazista. Quando Quem começar, apoia o nazismo? quando começar a Uma trabalhar, pessoa que então o que quer ela vai ser? trabalhar com Aí vai ser fascismo, o que nazista, ela pode fascista? ser? Vai ser tudo de Ela ruim. dizer que o Bolsonaro é homofóbico da boca pra fora. Exato, igual meu pai, que fazia piada sobre O pai dela era um negros, militar. né, e na verdade era só de brincadeira, O pai gente. dela era militar. Ele era muito ridícula. Desculpe, Tá. gente. Silêncio eloquente. Então tá, não, quando então O silêncio começar, da doutora quando Luísa, começar a trabalhar, aí eu nem venho aqui no programa, vou deixar vocês fazer, que aí vão trucidar a coitada. Mas esperar, aí tu vamos tem esperar que o estar aqui pra acontecimento. defender. Vamos Vai trucidar. depender da... Vamos- né, do Não, que eu ela quiser. eu acho que toda pessoa vai com boas intenções. Se ela vai fazer um bom trabalho, o tempo dirá. Exato. As intenções são de Devo quem tirar. comanda ela, doutor. Doutora Luísio, eu não vou é as ser intenções do obrigada. O problema é a Olha o ponto, esquerda. gente. Eu vou ser obrigada a dizer, de boas intenções o inferno tá cheio. Exato. Mas eu tenho a impressão, gente... Não vem boas intenções de quem é mal Mas, intencionado. não, eu tenho a impressão que ela teve uma conversa bem franca com o Bolsonaro O Moro também tem. e ela expôs como ela seguiria à frente dessa pasta. Porque ela não aceitaria, assim, até Eu acho que ela só combina a fase do falar. namoro aí, a fase do namoro por isso, foi um diálogo bem franco que os dois tiveram. Eu acho que ela sentiu que o Bolsonaro é flexível. Exatamente. Será que ela vai poder Que ela trazer? teria autonomia para... Toda a família dele Ele é muito flexível. Toda Ele é família. flexível com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro pondera as coisas, respeita a hierarquia. Claro. Bem Claro. entendido. Não foi muito bem o que o Vocês viram ele Sérgio no Moro Roda falou. Viva ontem lá? Algum vimos. Aqui, ó, Eu ouvi. calou os Ele incautos. me calou quando ele falou que o projeto iria para a Câmara dos Deputados, aí ele me calou. Não, ele Ah, calou. me Não, calou. doutor, ele disse o seguinte, que o veto do Bolsonaro em relação Não passaria ao juiz de na garantia Câmara. não passaria na Câmara. Na câmera Eu não pensei, passa. eu pensei numa borracharia, eu cheguei a tocar um pneu, alguma coisa Quantas vezes nós Câmara de dizemos gás, câmara palavras no
no afã de... Bobajalhada, né? Bobajalhada. Tudo que tinha lá no Bobajalhada. Quem não cometeu nenhuma gafe, que atire a primeira pedra. Mas não um ex-juiz e um ministro. Que atire a primeira pedra. Não, nós também, como os Segurança. advogados, nós cometemos gafes. Mas nós não somos Hã? ministros. Mas não somos chamados pro Roda bom, Viva mas- para dizer bobagem, doutor Luiz. Mas não sou ministro, nós temos a mesma formação jurídica que ele. Não, ele necessariamente ele já deve ter lido muito mais do que nós, né? Bom, Processo Mas só que Ele ele já não leu mais lembra que os eles. livros que ele tem lido, né? Ele não lembra, ele foi Não, questionado, ele, né? último ele livro adora ele não lembra. biografias. Mas ele não Mas Mas ele qual lembra. foi não a última? lembra. pela Exatamente. entrevista dele ontem, vocês duvidam que ele vai ser candidato Ele disse que não candidato assina e vai ganhar a eleição? Ele- Claro que ele vai ser, ele não quis nem Tem assinar um o- documento dizendo que O não. Moro. Moro vai ser o presidente, o candidato? O que é que eu disse Então não vai uma- para o STF, então? Não, ele disse que não existe a vaga ainda. Quando existir, o presidente Bolsonaro vai ver quem vai indicar. Não, eu disse aqui há um mês Não ou pode dois cogitar em atrás, cima de hipóteses. eu disse, Você vem Sérgio dizendo Moro, desde o ano passado isso, né, Sérgio doutor Moro Luiz? é candidato Desde e que não era tem juiz. ninguém para ganhar Eu vi na Veja, pela eleição. eu vi uma reportagem na Veja que a próxima eleição Bolsonaro ia presidente, ele ia vice. Agora já mudaram então. Não, mas isso são São Ele especulações. falou, ele É, falou que o especulações. presidente gostaria, De não ser é, reeleito. de tentar a reeleição. Sendo que o presidente, durante toda a campanha, disse que era contra a reeleição. Ó, eu digo aqui para a bancada, se o Bolsonaro for candidato à reeleição, e se o Moro concorrer com ele, não ganha. Mas não concorrem com eles, são tudo da mesma corriola. Como é que vão concorrer um contra o outro? O Bolsonaro Ah, contra o Moro? O Moro também é corrupto, O Moro foi juiz parcial e agora é um ministro que não investiga quando é do seu lado. Mas não é Investiga honesto. do lado contrário. Não é honesto. Inclusive agora o... Ele não é honesto também. Agora No o... meu entendimento, não. Não? o Green Não, porque Wall- se ele fosse, ele não teria tido as Agora o atitudes que Green, teve. o Green vai ser processado agora sem ter havido uma investigação. O PT meteu a mão no E dinheiro, contra a determinação do STF. o Sim, mas PT foi- meteu a mão no é. dinheiro, o Sérgio Moro é que é desonesto. O PT meteu a mão no dinheiro. Os doutor outros Luiz. roubam e o honesto O é que é o PT culpado. meteu a mão no dinheiro, só não tem a prova. Mas tem convicção, então Como é não que é? tem problema. O PT não meteu a mão no dinheiro? Pelo menos em Então, relação ao presidente Lula, tem alguma na prova em Petrobras? relação a alguma coisa? Os assessores deles não... Teve auditoria na Petrobras, doutora Luísio. É. Teve auditoria e os contratos, pelo menos enquanto A o Petrobras presidente não Lula era sofreu presidente, desfalque não tinha nenhum. nada. A Petrobras, então, não sofreu desfalque nenhum. Enquanto o presidente Lula era presidente, enquanto o governo popular ali estava, Inclusive a Dilma É a foi... época que mais auditoria roubaram, dos doutora contratos Márcia. da A Dilma Petrobras. A foi- época que a mais Dilma foi roubaram foi na absolvida do época do processo da Lula na Passadina. Petrobras. A Dilma foi absolvida em relação ao processo da Passadina, que foi comprada nos Estados Unidos. Ela foi absolvida. Não tinha irregularidade nenhuma no contrato. Na esfera administrativa. Não. Na esfera judicial. Mas O com aquele, BNDES, com, doutora aquele, Luísio. com aquele valor superfaturado da Passadina, pagou 700 bilhões de dólares, que valia só 200. 100 milhões de reais. É? 100 milhões de E reais. valia só 200. O Bolsonaro gastou 40 Acabou milhões, vendo, agora o tá Brasil uma- acabou vendendo a É. Passadina depois, É. né? Pagou 700 e deu pela metade do preço. Doutora Luísa, o senhor está sempre falando na caixa preta do BNDES, exatamente como o atual presidente, aí, infelizmente eleito, embora no meu entendimento tenha sido uma eleição fraudulenta. A caixa preta do BNDES, que é tão falada, essa caixa preta, o próprio presidente da República mandou que fosse feita uma auditoria, gastou 48 milhões e não existe nada, nenhuma irregularidade no BNDES, não existe caixa preta. Fizeram vistas grossas. Fizeram vista grossa, porque o BNDES era um anto de corrupção. Bom, aquela construtora maior do Brasil, Odebrecht? a Odebrecht, aquela pegava bilhões e bilhões a juros subsidiados. Doutora Então não Luiz, teve. ela pegava dinheiro, né, É. financiava as obras da Odebrecht, mas a Odebrecht também dava emprego Tá. para milhares de pessoas. A Odebrecht também fazia obras, né, fora do país, e essas obras, assim, tudo era adquirido aqui no nosso país. Então, por isso, assim, ó, tudo que foi feito, os contratos que foram feitos através do BNDES, essa auditoria constatou que o BNDES não teve prejuízo algum, muito ao contrário, que todas essas obras que foram, então, né, assim, subsidiadas pelo BNDES, que elas deram lucro ao banco. Também foi uns dinheirinhos lá para a África, lá para onde o Lula ia dar palestra depois que ele saiu da presidência, né? Pois é. Também não foi? Aí o BNDES fazia uma obra lá. O Lula dava palestra, em seguida uma obra. E o Brasil ganhava E dinheiro. ele ganhava 200 mil dólares Toda pela obra palestra. que foi feita Era o fora maior do que a do país. Bill Clinton. Bill Clinton cobrava tanto de Ué, palestra, o Lula era o triplo. Vender a carne para a China é bom? Por que construir fora do país não é? Se não, o Lula ganhar dinheiro com a realmente, a Odebrecht dava emprego, mas também dava muita propina.
Tudo bem, doutora Luísa. Dava muita propina. Agora o senhor viu que para aprovar a reforma da Previdência também, parece que vai ter também uma investigação em relação à compra de votos desse seu governo, que o senhor acha tão honesto? Doutora Márcia, a nossa política é podre. Eu não digo direito, eu não digo isso. Não tô livrando ninguém. Não estou dizendo passando um paninho de leve. Não estou dizendo que esse partido aqui eu sempre dizia antes, aqui há uns 10, 15 anos atrás, não, faz uns 15 anos atrás, o PT não tinha assumido o poder. Eu dizia, uma coisa que eu admiro no PT é que eles não roubam. Só que eles não tinham a chave do cofre. Vou pegar a chave do cofre, sai da frente. A roubalheira foi a torto e a direito. Meu silêncio eloquente eu lhe ofereço, doutora Luísa. Agora eu entendo que o Brasil por isso que eu ainda sou a favor do Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro também. Nem eu também não votei nele. Também não votei. Mas eu entendo que na América do Sul. Não votei nele, não. América do Sul, o Brasil ainda é o país que está melhor, gente. É o país que está mais. Ele, depois em Colômbia, depois o resto está tudo falido. Com todo o roubo ainda está melhor. Todo o roubo está melhor, claro. Precisa ser feito algumas. Mas então o governo do Bolsonaro precisa ver a situação que vai estar. Mas assim, o doutor disse que com todo o roubo ainda está melhor. Quando o PT saiu do governo, quanto o PT deixou de reservas? Trilhões em reserva, não foi? E agora o Bolsonaro já gastou 78 bilhões. Será que quando ele não levou as reservas junto? Mas ninguém achou, né, doutor? Ninguém achou. Deve ser porque quando o doutor Luiz ele esconde nos montinhos. Isso aí está nos paraísos fiscais. Isso não. Doutora Luiz, isso tudo foi investigado fora do Brasil e não encontraram nada em relação ao presidente Lula. Agora, uma coisa assim, uma defesa do Bolsonaro que eu estou falando eloquente, que eu nunca vi um presidente ser tão atacado pela Globo como 24, eles deram uma parada, mas agora voltaram de novo, e não aparece nada, doutor Luiz. Eu não sei se ele está se cuidando também, ou eu não sei o que acontece. Mas não aparece o Queiroz, não aparece nada, não aparece o Queiroz, o Flávio Bolsonaro o Flávio Bolsonaro agora, doutor o filho dele, eu acho que está envolvido. Ele não pode mais, agora a prova, o senhor pode observar que eu ouvi isso, não na Rede Globo, mas eu ouvi no YouTube, o pessoal comentando, o jornal da Rede Globo, dizendo o seguinte, que agora se refere sobre o Flávio Bolsonaro como Flávio B. Mas entendo... Porque não querem associar o nome dele ao o filho dele está envolvido. Na minha visão, ele está envolvido. Outra coisa, doutor Demerval, que ontem o Sérgio Moro colocou, né, no Roda Viva, o doutor Aloysio deve ter assistido. E aplaudido. Né, e aplaudido, certamente. Que ele foi questionado... Meu silêncio eloquente. Ele foi questionado em relação a uma investigação que ele passou a informação dessa investigação para o Bolsonaro. Ele assim, uma autoridade, né, que precisava saber, uma coisa que estava vinculando o nome, né, do presidente e tal, então precisava tomar conhecimento. Ele tem assim, 2 pesos, 2 medidas. O pau que bate em Chico não bate em Francisco com ele, não é? E desculpou ao vivo novamente o Onyx Lorenzoni. Desculpou o Onyx novamente. Outra coisa que o Sérgio Moro fez ontem também, né, falando a respeito dessas do Intercept, né, que era ilegal, né, que na verdade então assim, ele até podia ter falado alguma coisa disso, mas não tinha nada assim, até porque ele não reconhece como verídico, como verdadeiro, né? Então ele não não é verdadeiro mesmo, não tem perícia com perito oficial autenticando. Só entregar o celular. Então, doutora Luiz, ele falou todas essas coisas e falou em relação a essas provas, né, de forma ilícita que elas são conseguidas. E por quê? Porque o áudio da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, ele mandou para a Rede Globo. E agora ele entende que qualquer investigação em que o Bolsonaro esteja sendo investigado ou tenha sido citado, ele tem que mandar cópia para o Bolsonaro. O áudio que a doutora Márcia fala é o do Bessias. Aquele do Bessias. Estou te mandando aí o documento, que é ilegal. Para te usar se for preciso. E o senhor não se incomodou, não se insurgiu, não achou que era ilegal, porque estava fora do horário que era possível, né, que fosse coletado aquela prova. Sim, o senhor nunca se insurgiu com isso. Depois que interrompe a gravação, ela se estende por mais 2, 3 horas. E acho que o Brasil, naquele momento, tinha o direito de saber aquela falcatrua que estava sendo montada. E eu acho que o Brasil tem fazer um termo de posse, fazer um termo de posse e mandar em branco para o Lula. Isso é uma verdade, que o Brasil tem o direito de saber como o processo do Lula foi conduzido. E como também tinha direito de saber como o Lula estava sendo nomeado ministro da Casa Civil.
para evitar a prisão. De 22 áudios, Ia ele ser mandou um bom ministro. Ele não é de 22 áudios, ele mandou um áudio para a Globo, os outros 21 áudios. Ele não mostrou, porque na verdade os outros áudios, o presidente Lula estava conversando com pessoas, inclusive com o Temer, né, tentando reorganizar, para evitar o golpe que estava sendo dado na presidência. Agora o estranho é que o Bolsonaro está ali em conflito com a Globo. O Lula estava em conflito com a Globo. Então, ela está fazendo o trabalho correto. Não está contentando ninguém. O Bolsonaro tem uma vantagem, né? Que aquelas televisão de pastores da igreja apoiam ele, né? Elegeram ele, né? Não foi só a igreja, não. Foi a população que estava, perdão na palavra, estava de saco cheio com o PT. Não, mas teve muita fraude nessa eleição. Por exemplo, o velho da van demitiria o funcionário que não votasse no... O voto é secreto, como é que ele vai saber que votou? É só saber onde eles moram para saber quantos votos teve. Mas em cidades pequenas, tu tem como saber. Fazer uma média da votação naquele bairro. Tenho tantos votos, tenho tantos funcionários, alguém não votou. Mas não vai saber qual foi o eleitor. Pune todos, né? Os justos. Pagam pelos pecadores. É verdade, eu concordo plenamente. Assim, o Moro também, outra coisa que ele foi questionado também, mas ele é muito ensaboado, ele não respondeu absolutamente nada. Né? Em relação também ao que ele vazou também, né? Ele tirou o do Palocci, que ele 6 dias antes das eleições, e disse que não queria interferir nas eleições, né? Mas vazou o áudio do Palocci mesmo assim. E ele não responde. Exatamente. E por que eles não queriam que o presidente Lula se manifestasse, não podia dar entrevista para não interferir nas eleições? E ele podia interferir. Ele não explica. E o que o Palocci disse era mentira? O que o Palocci disse não foi aceito nem pelo Ministério Público, doutora Luiz. Disseram que era mais do mesmo, que não tinha provas. Foi aceito pela Polícia Federal. Palocci contou com detalhes como é que aconteceu a falcatrua. Não tinha uma prova, é uma fantasia da cabeça dele. Eu acho tão pode ser um bom diretor de cinema. Porque eles encomendaram a delação. Quando ele era o tesoureiro, quando ele era coordenava a campanha, ele não era assim. As delações do Palocci são encomendadas para que ele pudesse sair do presídio. E não devolveu o dinheiro premiada para sair, né? Claro que sim. Eu vi um depoimento do Lula quando estava passando a entrevista na televisão e o Palocci entregando tudo. Cuspindo. Ele comentou esse filho da puta lá tá entregando tudo. Foi, ele usou essa palavra. Eu vi numa entrevista de uma revista. Se essa revista mentiu, não sei. Eu tô falando que a revista diz. Qual revista? É fake? Não é fake. De fonte segura, ele mencionando mas, isso. E aparecia na televisão o Palocci entregando ouro. Eu adoraria, doutora, se for verdade, entrega, mostra a prova, porque se ele como ministro, tendo acesso a todas as provas, tranquilamente ele deveria ter prova para entregar. Quem era o italiano lá no esquema da falcatrua? O italiano, não era o Palocci? Ele disse, o que o Palocci disse? Deve ser eu. Não, a Odebrecht ele disse que o italiano era ele. Sou eu, claro. Ou seja, que sou eu. A Odebrecht que confessou os crimes, eu sempre digo o seguinte, quem é inocente não confessa crime, a não ser que ele não seja assim pelo duro. Tipo, Lula fez, mas não confessa, é pelo duro. O pelo duro aguenta o pau de arara e não entrega. Tipo também o José Dirceu, que ele também aguenta no pau, que ele aguenta no lombo e não entrega. Doutora Luiz, o senhor sabe que até eu ouvi muito do deputado Vadir Damus, ex-deputado, né, e ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. O Vadir Damus, ele sempre diz o seguinte, que existia uma expressão na época da ditadura, que era o cachorro da ditadura, né? Que eles pegavam, assim, aquelas pessoas que eles achavam que eram mais fracas, que eles, né, ameaçavam a família da pessoa, a pessoa entregava até a própria mãe, se fosse o caso, tanto medo. No nosso entendimento... Como é que o Lula nunca entregou? Porque o Lula não tem o que entregar. Não, o Lula nunca foi torturado, doutora. O Lula não sofreu tortura nenhuma. E ainda recebe ainda pensão de anistia. De anistia. Não. O Lula foi preso lá na época da greve do sindicato. Na época do sindicato, ele foi preso lá, tinha tudo quanto era mordomia lá. Aqueles agentes lá, aguinha, cafezinho, chazinho. Já pensou, ele ganhava até água, doutora Luísa, que maravilha, né? Era tratado a pão de
Teló. Era o Tuma, ele falou isso, que era o Tuma, que era uma das pessoas que eram responsáveis pela prisão dele, e que inclusive deixaram que ele fosse no enterro da dona Lindu, porque a mãe dele Mas faleceu algemado. nesse- E o Lula conseguiu projeção nacional depois dessa prisão lá da greve do sindicato. Aquela prisãozinha de mentirinha lá, 30 diazinha, dormindo lá na... Olha, aqui, graças àquilo, ele conseguiu a projeção e chegou a presidente da República. Aloysio, era ditadura, não existia prisão de mentirinha. Prisãozinha. A partir Não de 80 a existia. ditadura... Ele foi preso em 79, eu acho 80. A partir de 80 a ditadura Em já... 78, se não me engano. 78. Não, foi 80 a Quando greve é do que o sindicato, Lula 80. foi- Tá, mas a 80. prisão Foi deles, se não me 80, engano, foi em 78. 80 foi a época da fundação do PT em 80. 78 ainda mataram Mas, gente. doutor Luiz, o PT não foi fundado pessoas imediatamente desapareciam. após o Lula ter saído do presídio. Não, mas foi na época da abertura política. Que introduzida uma pelo... Abertura que é muito nossa lenta. presidente ali direta. Uma abertura abertura é essa? lenta, gradativa, cheia de medos. Não, Só dois partidos Agora que podendo a gente está concorrer. conseguindo esquecer os efeitos da ditadura, vem essas Não, essa censura aí. presidente que foram linha dura terminou com o Ernesto Geisel. A partir do João Figueiredo começou A abertura de forma democrática. gradual a abertura. Ele começou a... Tanto é que ele entregou para o José Sarney a presidência em 85. 85, 86, acho que foi isso. Revogaram Com a eleição do O Tancredo doutor Neves. Luiz tem razão. 1980, doutor Luiz, foi o primeiro movimento do Lula livre. Aí, eu estava dizendo, 80. O PT, o berço do PT lá no ABC Paulista, iniciou com aquele movimento da greve dos metalúrgicos, e ali o Lula conseguiu projeção, ele que já vinha lá mamando lá no sindicato fazia uns 10 anos. Doutora Luiz, ele trabalhou lá conseguiu projeção, ele sabe trabalhou como, lá na doutora Aços Luiz? Gilares, lá, que parece um ano e pouco lá, e aí cortou lá o minguinho. Não lá, trabalhou mais que o Bolsonaro, né? Exatamente, que só saiu do exército para virar parlamentar. Porque explodiu lá. Porque o- falava essas atrocidades e essa elite, né, a elite cheirando a mofo lá, essa elite gostava do que eu via, gostava do fascismo, gostava dessas coisas. Por isso ele sempre foi eleito e os filhos dele também, por causa dessas mesmas vergonhas absurdas que eles falam. Mas o presidente Lula, doutor Luiz, em primeiro lugar, ele não queria nem entrar para a política, foi em função do Frei Chico, o irmão dele, que ele entrou. E nos sindicatos, porque ele, claro, ele era trabalhador, do contrário, ele não poderia fazer parte de um sindicato de metalúrgicos, né, doutora Luísio? Assim, o que teve tanta projeção, o sindicato buscando os direitos, não é, dos seus associados, né, da sua classe, que hoje tem até uma televisão, a TVT, que é do ABC Paulista, uma televisão dos sindicatos metalúrgicos, que é muito interessante, o senhor deveria assistir, doutora Luísio. Tem um viés bem diferente da Globo. Bom, há controvérsia. É outro mote. O senhor ia gostar, eu acho. Ainda... Me defende, me ajuda aí. Aí eu não tenho opinião formada, eu entendo que é verdade, que o Lula teve essa projeção, mas ele é uma pessoa bem conceituada lá no sindicato, lá, ele teve... Não, no sindicato ele manda. Não, e assim... Diz lá o que ele diz teve, é mas lei ele no teve, sindicato. ele se reelegeu, ele indicou a Dilma se elegeu, ele fez bom serviço ao Brasil, entendeu? O que está em conta se é assim, ó, os petistas dizem que não, a direita diz que sim, eu sei que ele está solto, né? E o Brasil eu acho que está andando, Ele tá solto em lua de mel. Ele está solto, doutor Demerval, mas ainda existem os processos, não é? Então o movimento Lula Livre não pode parar. Claro, não. E vai ter mais condenação ainda. Ele já está Mas condenado duas não vezes. tem- tenha dúvida, doutora e assim, doutor, ele não pode concorrer na próxima eleição? Ainda? Ainda Quem? Ainda Lula? não. Não. Ficha suja? Ficha limpa tem que Ele não ter. tem ficha limpa? Que seria uma boa disputa, ele e o Bolsonaro, pra gente... Medir força. Eu queria ver uma disputa dele com o Moro. Eu também. Eu também. É? Eu também. Olha. Eu também. Eu aposto os meus 10 dedos da mão. Pelo amor Eu de boto Deus. os meus 10 dedos se o Sérgio Moro perder pro Lula. Corta só um, doutor, precisa ficar 9, que nem o presidente Lula, doutor. O senhor assina esse documento? Assino. Que o Moro Não, quis não, assinar. Assina esse eu não documento. vou deixar ele. Vai ter Isso, que doutor, trocar. é uma coisa horrível, já pensou? Lula e Sérgio Moro? Os dois Não, dentes não da dá, não, frente, como diz tá? assim, é páreo corrido, como se diz na coisa de cavalo, né? É páreo corrido. Mas se o senhor quer ver uma diferença, doutora Luiz, por exemplo, o doutor Demerval, que assiste a Rede Globo e que lê a Veja, por exemplo, ele sabe que o Bolsonaro é muito, né, assim, perseguido, segundo o doutor Demerval, pela Rede Globo. Yeah. Não sei, na revista Veja, também não leio, também, doutor Demerval, não sei se também existe essa perseguição que o senhor percebe. Não tanto.
O presidente Lula foi muito perseguido, segundo ele mesmo, né? Ele foi extremamente perseguido. Agora, o senhor veja bem, tudo isso do Intercept, não é que, né, os jornais alternativos, né, colocaram, que a gente ficou sabendo normalmente, não foi pela Rede Globo, a Rede Globo falou, se não me engano, uma vez no Fantástico. Né, todas as outras revelações do The Intercept, como fizeram ontem, depois também, né, da entrevista do Moro, da participação dele no Roda Viva, o senhor veja bem, o presidente Lula não tem espaço na Globo. O Bolsonaro não quer espaço na Globo, porque ele já tem, né, na Record, ele vai então se servindo da Record. Inclusive o Lula queria fazer um debate com o Moro. Né? Agora, exatamente. Fazer um debate com agora, o senhor veja bem se o Moro não tem espaço em qualquer TV aberta. Por que ele tem espaço? Por que ele tem espaço, doutora Luísa? Porque assim, ó, ele representa... Porque é competente, é um jurista de notório saber jurídico, né? Porque para condenar essa cambada aí da Lava Jato, tem que ser nem de prova. Não é dentro do Moro, Dallagnol... Então, na Lava Jato, não tinha prova contra ninguém. Contra quem tinha prova, então? Se não tinha... Doutora Luísa, o que eu presto atenção? Está sendo casuísta. Só não tinha prova do Lula. Não vimos Tenho os certeza autos. que não tinha. Doutora Márcia, doutora Luísa, quando o Eduardo Cunha, por exemplo, tá? O Eduardo Cunha, não encontraram o dinheiro dele na Suíça, o cartão então, da mulher dele não tinha prova também. Cunha também é inocente. Não, mas o que o Moro diz? Não quero delação do Eduardo Cunha, não quero... Vocês sabem que sou contra que peguem os celulares do Cunha e não quero que mexam com o Fernando Henrique por causa do Instituto Fernando Henrique, não é ele é amigo da Lava Jato. Não é o juiz que diz que aceita ou não a delação. A delação é um acordo com o réu, os órgãos de investigação, e depois tem que ser homologado no STF. Ele disse que não, doutora Luiz, isso está lá nos diálogos que o Intercept divulgou e a Globo não mostrou. Ele não pode dizer aquilo que não pode fazer. A doutora Márcia estava falando, o governo do PT foi tão bom, só para concluir, depois eu vou encerrar minha participação nessa questão. O governo do PT foi tão bom que na época do PT o seguro obrigatório era R$106. Agora passou para R$5. Que está numa disputa, não. Mas assim, ó, na verdade, quem pagou já... sabe. Exatamente, quem já pagou o seguro não sabe o que vai fazer. Mas baixou para R$5. No governo do PT, que defende os pobres, cobrava 100 conto de cada um de nós. Esse homem não governa, ele destila ódio. Nunca se fecharam tantos hospitais, tantos leitos, tantas UTI, quanto nesse 1 ano de governo do Bolsonaro. Nunca. Não, as medidas que ele tomou, claro que teve algumas que realmente mereciam um reparo e foram reparadas. Agora, 80% das medidas que ele tomou foram muito bem tomadas. Por exemplo, reduziu os R$100 de 180 milhões de veículos. Isso aí enriquecia só a seguradora. Agora baixou para 5, vai dar para, com R$5, vai dar para cobrir os seguradores dizem que não. Isso vai sobrecarregar ainda mais o SUS. Uma consulta médica, estava vendo hoje. Seguro obrigatório não pagava SUS, não pagava R$10. Era investido, tinha uma parte que tinha que ser investida ao SUS. Ele está tentando, né, gente? E vai dar para dar ainda, vai sobrar dinheiro. Doutor Demerval, já faz 1 ano, essa criatura, a única coisa no meu entendimento que prestou foi tirar o horário de verão, que eu não gostava, e é uma ignorância minha, porque eu estou pensando no meu umbigo, porque na verdade o horário de verão fazia com que gerasse mais economia de energia. Mas eles falaram que foi feito estudos que não tinha muito impacto na... Que era 4, pouco por cento, mas que isso já dá uma diferença imensa, né, para um país continental como o nosso. O que tinha nessa questão do seguro obrigatório, tinha uns advogados que se revestelavam lá em poupudos honorários, principalmente aqueles que atuavam em Brasília. Era poupudos, assim, era coisa que de encher caminhão de dinheiro. O doutor Demerval gosta muito de atuar em Brasília, doutor. Não, mas sobrou alguma coisinha do DPVAG aí? Sobrou alguma coisinha? Não sobrou nada. Bem, pessoal, vamos passar para nossas perguntas. O doutor está dando sinal lá, ó. Senão nós vamos ficar aqui discutindo até amanhã de manhã. Vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá. Telespectador não identificado informa que adquiriu um veículo há quase 3 anos e transferiu para o seu nome, sendo que no corrente mês recebeu uma intimação de que seu veículo foi penhorado em uma ação movida contra o antigo proprietário. Pergunta o que fazer e se pode perder o veículo.
essas coisas Pode ser de comigo? veículos. Pode Pode ser. Quando acontece uma situação dessa, ele tem que ajuizar o que se chama ação de embargos de terceiro. Né? Na ação de embargos de terceiro, ele alega que não é parte no processo, e realmente não é, ele é um terceiro, né? E que teve um bem de sua propriedade penhorado por dívida que não é dele. Nessa hipótese aí, como ele diz que o veículo já estava em seu nome há mais de 3 anos, significa que na ocasião não existia nada que impedisse a aquisição do veículo. Provavelmente, o juiz que mandou penhorar, mesmo estando o veículo no nome dele, deve ter reconhecido o que se chama fraude à execução. Ou seja, que aquela transação, aquela aquisição foi comprada para fraudar o débito que estava naquele processo. Então, me parece que ele só pode vir a perder o veículo, porque ele, na verdade, ele é terceiro de boa-fé, se ficar comprovado a má-fé. Ou seja, o que é a má-fé? O conluio dele com o devedor. Ou seja, eu vou passar esse carro para ti porque eu vou sofrer uma penhora depois, etc. Então, não provando má-fé, ele consegue êxito na ação de embargos de terceiro. Vamos lá. O senhor Ernesto Castro Figueira pergunta se o novo CPC está contribuindo para a celeridade processual ou continua a morosidade do judiciário. Posso responder, posso tentar responder. O novo CPC, ele veio, nós tivemos inclusive uma palestra na faculdade, ele veio justamente para cortar etapas dos processos e prever principalmente celeridade. Mas infelizmente ainda não é isso que acontece, porque é recurso do recurso do recurso. Mas a intenção do novo CPC foi justamente essa aí. Eu endosso esse entendimento e vou citar 2 exemplos que demonstram que o novo CPC veio a agilizar o processo. Pela legislação, pelo CPC de 1973, quando uma pessoa estava havendo uma execução e alguém tinha o seu bem penhorado, ele entrava com embargos de terceiro. E quando interposto os embargos de terceiro, paralisava a execução, suspendia a execução, até o julgamento dos embargos de terceiro. Agora não, agora a interposição dos embargos de terceiro não suspende o curso da execução, a não ser que o embargante postule tutela provisória de urgência e obtenha uma medida nesse sentido para suspender os atos de execução. E aí, para que ele obtenha essa tutela provisória de urgência, ele tem que mostrar a plausibilidade do seu direito, né? Risco de difícil reparação, etc. Se ele não conseguir essa medida liminar, a execução prossegue simultaneamente à ação de embargos terceiro. Uma outra questão também no que se refere na execução de cumprimento provisório de sentença. Pela legislação anterior, no cumprimento de sentença provisório, a execução da provisória ia até a penhora, ali parava. Penhorou, para o processo e aguarda a solução dos embargos. Agora, pela nova legislação, isso também não suspende. O cumprimento de sentença, ele prossegue, inclusive depois da penhora, com avaliação de bens, e pode, inclusive, ser realizado atos de expropriação, que é atos de alienação judicial. A não ser que a parte também obtenha entra com recurso e obtenha efeito suspensivo. Se ela não conseguir o efeito suspensivo, mesmo sendo execução provisória, pode ser feito alienação de bens, etc. Claro que, provavelmente, o juiz não libere o dinheiro da alienação, ou talvez também não promova a alienação do bem, se houver, assim, os requisitos da tutela provisória de urgência, né, que é o risco de ser irreparável aquela medida, etc. E tal. Então, se a pessoa não obter isso, agiliza bastante o processo. O cumprimento provisório de sentença prossegue quando na situação anterior, na legislação anterior, paralisava o processo a partir dali. A partir penhorou, acabou. E aí depois tinha que retomar. Tinha que retomar. Agora vamos fazer a avaliação. Aí ia mais uma eternidade. Então essas 2 questões vieram contribuir de forma muito profícua na celeridade processual. Na minha opinião. Não, doutor Luiz, tem muitos requisitos para serem cumpridos, né, para conseguir suspender. Não, tem juiz que, por exemplo, defere o prosseguimento mas diz atos de alienação e levantamento de valor só prestando caução idônea. Ou seja, a pessoa tem que garantir o eventual prejuízo. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, é um avanço.
Né? Porque antes parava e, bom, agora vamos começar de onde é que parou. Então, esses dois aspectos me parece. Tem vários outros aspectos aqui que a gente vai ficar 2 dias discutindo. Principalmente nas execuções. Vamos lá, então. Telespectador não identificado pergunta: o que pode ser feito quando um processo é extraviado? É a pergunta 6. Extraviado ou surrupiado do fórum? Pode ser, né? Bom, extraviou ele pode ser. De repente lá o devedor dá um jeito de botar fogo Consumir, no processo. Né? Fazer a restauração, Restauração. restauração dos autos, Restauração. juntando peças que se os advogados tem, possam ter, né? Petições. Que é um processo, né? Mas De eu acho restauração outro de processo. Mas eu acho que também se o advogado tiver uma participação, ele também responde. Mas o problema é o seguinte... Conseguir provar, né? Na verdade, realmente, o doutor Luiz Fernando, o doutor Marcelo, é o que se chama restauração de autos. O que é? Vai se procurar restabelecer aquele processo que existia. Claro que dificilmente vai se chegar ao processo idêntico que existia. Mas de qualquer maneira, através das sentenças que estão registradas lá. Notas de expediente. Notas de expediente, petição que as pessoas têm, guardam, protocolo. Segunda via, protocolar. As nossas petições, petições da parte contrária. Né? Só que a restauração de autos, então significa que não adianta a pessoa consumir o processo, que apenas dá mais trabalho. Não adianta o ladrão fazer falcatrua que não. Mas com o processo eletrônico, essa restauração... É o que eu ia dizer agora. Não vai ter. É um né? procedimento em extinção. Graças o a processo Deus, eletrônico. Porque dá muito trabalho restaurar um processo. Nossa, Às vezes leva 1 ano para fazer uma restauração. Não, e às vezes eu acho que E que não aconteceu fica no completa, escritório nunca fica completo. desapareceu um processo na vara, que era um processo que já estava na execução. Um processo que levou anos. E o pior é que às vezes quando termina a restauração aparece o processo. É verdade. Não, e até porque é processo físico, né, doutor Alves? Até sair a nota do expediente, até a outra parte cumprir, às vezes a outra parte não tem interesse, né? Tem tudo isso. Dá para responder mais uma, Antônio? Telespectador não identificado pergunta: qual o motivo de Porto Alegre ter reduzido o número de varas criminais enquanto a criminalidade aumenta? Doutora Luísa, doutor Demerval, que fazem que eu vou dar aí. Tive um processo que eu tinha aqui em andamento aqui no fórum aqui do Sarandi, a área criminal. Agora está tudo no centro lá. Me interessa. As pessoas estão intimidando os juízes, doutor Luiz. Não tem mais nada de processo criminal aqui. Aí tudo lá no fórum. Você centralizou lá. Centralizou como sempre foi, por causa, estava ameaçando os juízes. Aí é uma questão de logística, era muito difícil proteger. Então concentra os juízes criminais tudo num fórum local. só. Isso me preocupou, porque se estou intimidando os juízes, o que você vai... Mas me parece, doutor Merval, que realmente isso aconteceu em Porto Alegre. Nós devíamos ter, se não me falha a memória, 10 varas criminais. Hoje nós temos 3 ou 4 varas criminais só. Nós tínhamos 10. 10 ou 12, eu não estou bem recordado. 10 eu tenho certeza. E hoje parece que nós temos 3 ou 4 varas no máximo criminais. Isso realmente é um contrassenso, né? Você está aumentando a criminalidade e menos varas criminais. Mas isso se deve aos juizados especiais criminais, que passaram a absorver 80% dos processos. Aqueles processinhos de briga de vizinho lá, de processo de vias de fato, tinham um processo normal. Mas essas varas que estão sendo extintas e passadas para o Fórum Central, os juízes acompanham para o Fórum Central. Pode ser. Não fica... Se tinha um juiz só na primeira vara criminal... Sim, claro. Vai mais um juiz para lá. É justamente porque a criminalidade está aumentando que as varas foram concentrando, diminuindo. E favorece o juiz de garantia? Mas de qualquer maneira, então, porque não se justificava lá um processo de vias de fato, uma lesão corporal culposa, todo um processo normal. Né? E esses processos hoje são resolvidos no Juizado Especial Criminal, que 80% dos processos do Juizado Especial culminam com um acordo, com transação penal ou com um acordo. Então isso facilitou bastante e deixou as varas criminais encarregadas apenas de julgar aqueles processos de grande potencial ofensivo. Então isso realmente, na minha opinião, no Brasil, o que deve ser coibido e através de uma política criminal bastante rigorosa, são os crimes de grande potencial ofensivo. Assalto, sequestro, estupro, etc. E deixar aquelas coisinhas lá para o Juizado Especial Criminal. Então, acho que isso favoreceu bastante. Acho que, por exemplo, as varas criminais eram abarrotadas de processos. E hoje elas têm uma quantidade ínfima de processos, porque julgam só aqueles processos normais, que são aqueles crimes punidos com pena de reclusão.
pena, detenção e pequeno potencial ofensivo, já é crime. Mas sério, ele não é, sério. doutora Luiz? Então, estamos terminando o nosso programa. Quem tem alguma consideração aí a fazer, está colocado na mesa. Só fazer, essa semana fez 1 ano do acidente da barragem de Brumadinho, né? E a situação lá permanece a mesma. 5 anos esse mês está fazendo do incêndio da Boate Kiss. Né? E as famílias ainda estão aí lutando por justiça. Mas vão ser julgados agora, foi marcado até Estão julho. lutando por justiça ainda. 5 anos. 7 anos. E aí, doutora 7 Márcia? anos. E a Vale está fazendo, né, propagandas nas rádios dizendo, né, que deu todo o apoio, né, tudo que era necessário para as famílias que tiveram perdas dos seus familiares, né, que eles têm estado junto com as famílias, coisa que certamente a gente tem certeza Doutora que não Merval. aconteceu. Eu quero agradecer ao nosso telespectador, né? A audiência, a sua participação. E dizer que semana que vem estaremos novamente. Doutor Luiz Fernando, Só agradecer a companhia. os últimos serão os dos primeiros. nobres colegas que aqui se encontram, estava saudoso. E desejando a todos uma boa semana, um ótimo mês, um bom verão. O doutor Luiz Fernando está comparecendo aqui, mas a semana que vem ele tem um compromisso durante o longo ano, né? O transcorrer do ano de 2020. Então não se sabe quando é que ele voltará. Mas sempre né? que puder, estará aqui conosco. Certamente. Então, dito isso, eu também agradecendo aos nossos fiéis telespectadores pela audiência de nos aturar aqui durante uma hora. As nossas, às vezes, não desavenças, nossas divergências de ideias, né? Sim, eu diria isso, né? Então, agradecendo aos nossos telespectadores, eu me despeço em nome da bancada, que nos aguardem até o próximo programa. Até que não teve muito dedo para cá, dedo para lá hoje. Eu até achei que teve um pouquinho. She was just 16 and all alone when I came to be. So we grew up together, my mama, child, and me. Now things were bad and she was scared, but whenever I would cry, she'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby. And she'd sing, sha-na-na-na,